Olá pessoal, Alô Noroeste Missões, está no ar mais uma edição do programa para celebrar trajetórias que inspiram, educam e fazem a diferença. Hoje temos a honra de receber Adriana Ruschel Duval, uma mulher cuja vida é dedicada à comunicação, à docência e à preservação da memória coletiva. Natural de Porto Alegre, Adriana é jornalista, doutora em comunicação social e professora da Universidade Federal do Pampa, aqui em São Borja, onde atua desde 2010. Com uma sólida carreira na televisão, rádio, mídia e imprensa e no ensino superior, ela também é criadora do projeto Crônicas da Cidade, uma iniciativa que há mais de uma década transforma histórias de vida em narrativa sensível e humanizada. E hoje vamos compartilhar essas boas histórias. Adriana, seja muito bem-vinda à nossa TV Minuano, nossos microfones ficam à tua disposição e eu quero de imediato te perguntar, o que mais te inspirou para esse projeto das crônicas, que fazem a diferença na vida de muitas pessoas e já fez a diferença na minha vida também? Nadine, muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz em estar contigo aqui e poder compartilhar um pouco dessa história, né? A minha maior inspiração, eu costumo dizer, vem do exemplo que eu tive na família, né? Meu avô materno também era jornalista, também era professor universitário e escrevia histórias de vida, escrevia histórias sobre Porto Alegre, e lançou um livro que, aliás, agora vai ser relançado nesse mês pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que conta narrativas da Rua da Praia, personagens, lugares, acontecimentos, né? Eu estou, inclusive, com ele aqui. De passagem, a terceira edição já, né? Terceira edição, Rua da Praia, sendo lançado pela Prefeitura Municipal. A primeira edição foi em 1971, a segunda em 2009, a terceira agora em 2025. Então, na medida em que eu cheguei nessa condição, né, jornalista já em exercício desde 1991, vindo para São Borja para ser servidora pública, atuar na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, no ensino de jornalismo e com a chance de ter um espaço no jornal, que é a coluna Crônicas da Cidade na Folha de São Borja, né, em 2010, justamente quando eu vim, logo em seguida. Então, diante de tudo isso, me veio, já tendo passado pela experiência de repórter, apresentadora de TV, né, trabalhando como locutora de rádio, me veio essa chance de escrever para o jornal. Isso me remeteu a essa raiz, essa matriz, né, que o meu avô construiu, e ele construiu em rádio nos anos 30 em diante e também em jornal, lá em Porto Alegre. E aí veio essa questão assim, ó, o exemplo, o que eu podia fazer que tivesse referência com aquilo ali? Contar histórias de São Borja, descobrir personagens de São Borja. A gente percorria a cidade, a gente recebia indicações, a gente conhecia pessoas e aquilo foi fluindo e nós viramos contadores de histórias. A gente colocou isso como um projeto acadêmico que associa, né, o ensino, a pesquisa, né? A gente também tem as nossas reuniões teóricas e a extensão, que a gente leva isso para a comunidade, né, a cada edição e também em palestras e tal. Então foi um projeto que surgiu a partir dessa matriz do meu avô, como matriz inspiradora, da vivência que eu já tinha, né, pelo menos no mercado de trabalho, e em parceria com o Miro Bassim, que é meu esposo, também professor de jornalismo, que é o co-coordenador, a gente coordena junto aí esse projeto, e os alunos, né? É fundamental a gente dizer que tem uma equipe de alunos também que participa e constrói junto isso. Quando eu entrei aqui, Adriana, já de imediato eu já pude ver, né, essa tua sensibilidade para contar histórias através do teu ambiente familiar. Tu tem muitos objetos que são históricos aqui, né? O que chama muito a atenção, principalmente para mim, que eu sou uma pessoa que adoro também. Então, por exemplo, esse piano onde a gente está aqui é um piano que é da tua avó. Sim. Em vida, a minha avó me deu esse piano
e as minhas filhas tocam, eu tenho só como um objeto, né, afetivo, porque não me peçam para tocar. Aqui em casa tem diversos instrumentos musicais, além do piano, eu só admiro, sou uma apreciadora, né? Mas, de fato, eu valorizo muito essa questão dessas referências de memória, né? Fotografias, objetos. Eu tenho jornais, revistas antigos, tenho diversos objetos assim que fazem parte, né, desse contexto da trajetória familiar. Então, por exemplo, o Miro, ele é professor de fotografia, tem uma coleção de câmeras antigas. Então, quando os alunos vêm nos visitar, ou o Miro dá uma aula específica e fala sobre a questão de técnica fotográfica e tal, eles ficam admirados, eles querem manusear, eles ficam impressionados como é que aquilo ali conseguia fazer a captação de uma imagem, né? E como que era naquele tempo, e tu bem falasse, né? A gente tinha que escolher o ângulo para apertar e clicar, tu tinha que pensar pelo menos umas 10 vezes se estava certo, né? Hoje, eles clicam com o celular e fazem infinitas fotos, editam na hora. Há toda uma lógica diferente. Então, os alunos, quando eles têm contato com esses materiais que não fazem mais parte do cotidiano da gente, mas que no passado recente faziam, eles curtem muito. Eu, em algumas aulas, faço uma espécie de museu, né? Levo, por exemplo, tem uma aula que eu levo revistas e jornais desde 1896, que é o jornal mais antigo que eu tenho, 1896, e vou década por década até a atualidade, para mostrar como que era e como que é, né? E mudanças não só na questão da diagramação, mas também da fotografia, das capas. Eles gostam bastante. E aqui a gente tem várias coisas, a gente tem clichê de jornal, de anúncio, tem um ali que era do Correio do Povo, um clichê, né, uma chapa que imprimia, né, na folha, e aquele lá é daquela companhia RCA Victor, que tem um cachorrinho com um gramofone ali, né. Tu esteve em centros maiores, como foi para ti vir para São Borja? Né, fazer uma história e ser referência hoje no estado, né, como uma cronista. Ai, obrigada, eu acho que não sou tudo isso não, mas eu fico com muita gratidão no coração. Uma grande referência de mulher para muitas outras. Obrigada, Nadine. Imagine, e eu digo mesmo de te ser entrevistada pela Nadine Dubal, gente, vocês não têm noção. A emoção, a honra, né? Então, eu te devolvo esse carinho também e te digo que o que eu faço aqui, eu não sei se dá para dizer que sou referência, né? Mas o que eu fico feliz é que eu acredito que, pelo menos para aqueles que estão conosco na nossa equipe do Crônicas e para os alunos que, de alguma forma, se afinam com esse trabalho que a gente faz, eu acredito que eu possa estar sendo realmente uma pessoa inspiradora. Adriana, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que é a seleção das pessoas que tu vais escrever sobre, né? Teve uma passagem da minha vida que eu fui entrevistada por ti, e por isso que eu disse que tu também mudaste a minha vida, porque o texto, né, a crônica que tu fizeste, no momento que eu li, né, eu comecei a me enxergar de outra forma, foi muito interessante, né? Então, assim, a sensibilidade que tu tens para escrever, a condução do trabalho, né, através dos teus alunos. Sim. Então, eu queria que tu contasse para a população que hoje, né, nos assiste e nos ouve, como é que é o teu critério para escolher uma referência numa cidade onde tu habita há 15 anos, ou seja, hoje tu escreve de pessoas que muitas pessoas da cidade que nunca saíram daqui num período maior para trabalhar ou que retornam, não conhecem, né? Então são pessoas que hoje tu apresenta para a população, né? Então é muito interessante, pessoas que vivem a vida inteira aqui não conhecem uma pessoa que hoje faz parte da tua crônica, né? É apresentada para aquela pessoa que é a referência. Então, qual é o teu olhar sensível, qual é o critério de escolha, como é que é esse trabalho todo para que tu consigas chegar na pessoa, nem todas também estão abertas, né, para contar a sua história. Então, existe esse grau de dificuldade também? Existe, e um desafio constante da gente achar bons personagens que tenham essa questão
da capacidade de contar a sua história, da gente descobrir boas histórias. Então, por exemplo, a Nadine Dubal, né, pessoal, com todo o destaque, né, personalidade, todas as tuas conquistas, e para nós aqui, a eterna garota verão de São Borja, aqui na cidade, tem essa curiosidade a respeito de conhecer mais a fundo a tua trajetória. E naquela ocasião, até eu lembro que foi o aluno Matheus Bernardes, Exato. Hoje jornalista, que foi o produtor, juntamente com o Miro Bassin, né, para as fotos, e o texto que eu construí. E esse texto, ele é uma tentativa, que sempre é, né, da gente fazer uma síntese de uma trajetória de décadas. As tuas não são tantas décadas, né? Mas... Sim, mas tu acaba buscando referência com outras pessoas. Por exemplo, eu me vi ali com um olhar... Eu consegui perceber que pessoas deram referências de mim naquela crônica. Então, tu também faz esse contato com outras pessoas. Essa costura. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa com 30 anos, 40 anos, então ali são 3, 4 décadas dessa síntese, e o que contar, o que priorizar, o que deixar de fora, associar ou não com essa costura com outras pessoas. Então, essas são escolhas. E eu lembro que a tua crônica foi muito bacana, assim, eu conhecia boa parte da tua história pelo que a maioria das pessoas falam, né? Mas assim, te ouvir falar também foi uma forma de perceber o que foi transformador na tua vida. Nós temos personagens, por exemplo, aqui, a Dona Lourdes de Deus, só para ter uma ideia como é que são as nossas crônicas, né? Uma página inteira do jornal. A Dona Lourdes de Deus foi uma pessoa que faleceu aos 97 anos, depois de 6 décadas de dedicação como quituteira, banqueteira, uma das principais pessoas ligadas à produção de grandes festas, né, de banquetes e tal. Eu recordo dela, a Dona Lourdes, e recordo. Viu? E ainda hoje, mesmo depois de anos do falecimento, ainda citam, né, o nome dela. Fala, e nós, é referência. A exemplo de agora, a gente sempre faz questão de enaltecer a memória da Dona Lourdes. Então, imagina assim, 9 décadas, como é que a gente vai contar em uma página essa história, né? A Dona Adélia, chamada de Nana, que fez 100 anos, então, quando ela fez 100 anos, a família nos procurou e sugeriu, olha, ela vai fazer 100 anos, ela é lúcida, ela teve várias passagens marcantes na vida dela e tal, uma pessoa muito bondosa, e aí a gente vai apurar melhor, como um trabalho jornalístico, os alunos, a gente faz reunião de pauta, a gente combina quem é que vai conversar, quem é que vai descobrir mais elementos, marcamos, eles fazem a entrevista, geralmente os alunos que fazem essa instância da entrevista, depois às vezes eu vou junto, e chega esse momento de transformar a narrativa oral numa narrativa escrita. E é tão bacana, Nadine, perceber, por exemplo, que quando o personagem, que a gente chama, né, a gente se baseia muito também em Eliane Brum, em Cremilda Medina, Daniela Arbex, em grandes nomes do jornalismo que tem essa questão desse jornalismo mais sensível, jornalismo de histórias de vida, né? Então, pegamos o personagem, naquele momento a Nadine está contando a sua história. E quando ela faz essa explicitação da sua história, ela tem uma nova perspectiva de si mesma, que é o que tu falasse, né? Quer dizer, tu consegue te enxergar de modo diferente. E quando a gente, enquanto jornalista, enquanto repórter, está recebendo isso também nos marca. E aí o reflexo vai ser, no texto, nós tentarmos chegar na composição de uma história que tenha esses toques literários, que seja agradável, que seja acessível, que seja, de alguma forma, também inspiradora, né? Porque todas as histórias carregam lições. Todas as histórias têm algo que alguém que vai ler pode aprender. Então, aqui, por exemplo, uma moça que trabalhava como carteira nos Correios. Só alguns exemplos, porque são mais de 800 crônicas. Eu ia comentar isso. Em 10 anos, crônicas. Um pouco mais de 10 anos, são mais de 800 histórias.
E isso, E assim, qual foi a história mais marcante, assim, para ti? certamente a da Dona Lourdes, que para mim foi uma personagem fantástica, não só pela história de vida extremamente batalhadora, uma pessoa absolutamente generosa, amorosa, mas pelo vínculo, porque aí também entra isso, né? Assim como nós temos uma amizade, uma admiração mútua, com a Dona Lourdes era uma relação incrível, assim, da gente se visitar, né? De chegar, às vezes eu sempre chegava sem avisar. Dona Lourdes, estou chegando, e entrava e abraçava, olha, vim só dar um beijo e coisa. Sim. E até hoje a família dela eu quero muito bem. Então acho que essa questão assim do vínculo fez essa personagem ter um papel especial na minha vida. Mas também, sabe, teve outras, nós tivemos outras histórias muito impactantes. Eu lembro que um senhor que viveu até 112 anos, 112, então ele era, na época, um dos idosos mais longevos do Brasil, inclusive, Sem quiçá do mundo dúvidas, até. porque a gente tem hoje 107, se não me engano, a última... Pois é, eu não sei como é que tá, mas naquela época era um marco assim importante, o seu Adão, morador do asilo aqui de São Borja, e essa pauta foi sugerida para nós, e nós fomos, isso lá no início, eu não lembro se foi 2011, por aí. E o seu Adão foi muito impressionante, porque com essa idade ainda lúcido, e contando que perdeu a mãe aos 3 anos, que também perdeu o pai, que foi criado por uma família para a qual ele acabou trabalhando a vida inteira, e aí chegou lá no asilo, e as memórias, sabe? E parece que aquilo é um filme que passa na cabeça dele e que a gente assiste junto. Então, aquela história me marcou muito. Para ti são transformadoras também. Todas são, e às vezes o pessoal diz, mas uma é mais importante, outra é menos. Não, gente, acho que toda vida tem sua importância, toda trajetória tem a sua lição, né? E a gente tá sempre nessa expectativa, assim, qual vai ser a próxima. Ou as pessoas nos indicam, ou a gente de alguma forma reconhece aqui o Juarezinho Padão, por exemplo, um personagem pitoresco da cidade. Mas há quem diga que quem veio em São Borja não conheceu o Juarez, não veio a São Borja. Não veio. E tem até uma música que o Rodrigo Bauer fez que cita o Juarezinho. Exato. Então, né? Aqui temos a Salete Maurer, que é a grande referência, a grande dama do balé, né? Professora de balé com escola por anos aqui na cidade, inclusive tu fosse aluna, né, da Salete Durante 13 anos. E nessa matéria, inclusive, a gente fez a crônica da Salete, da história dela, que é maravilhosa, mas essa em especial é sobre uma menina, a Tamires, que essa menina é deficiente visual, não tinha visão nenhuma e aprendeu o balé através de um projeto social da Salete. Então, essas histórias que chegam sugeridas ou descobertas, os alunos também nas reuniões trazem, né, essas ideias, muita coisa nas redes sociais. Eu digo, olha, a diferença, a gente vinha falando do passado, do jornalismo na década de 90, por exemplo, que é quando eu atuei em rádio e televisão, e hoje há uma coisa fantástica, que é tu poder acessar as redes sociais ali, o Instagram, e ainda te digo, em São Borja, muito forte o Facebook. A cidade do interior, a gente nota, cidades de médio porte para menores, ainda o Facebook é muito forte. Então eu vou no Face e faço um garimpo. Eu digo assim, sempre que eu mexo no Face eu faço print. Meu celular é um horror, a qualidade nem sempre fica boa, né? Porque a gente faz o print, mas assim, já salva aquilo ali como uma possível pauta. Então, nas reuniões que nós fazemos com os alunos, a gente leva, né, a nossa coleção de prints ali para dizer, olha, quem sabe a gente olha para isso aqui, quem sabe isso aqui pode render, né? A Adriana, tu conta histórias de personalidades, né? Eu vou inverter agora, eu vou pedir que tu conte a tua história para nós sobre... A pior coisa para um jornalista é ele virar entrevistado. Sabia, né? Mas enfim. Como seria hoje? Quais são os teus, que tu considera teus melhores, tuas maiores qualidades para que alguém escrevesse? Eu te pergunto isso pelo seguinte, tu és uma grande referência
não só para São Borja, em que pese não ser natural daqui, Sim. né, e ter feito toda uma história profissional fora daqui, mas tu és uma referência de mulher culta, obrigada, Nadine. inteligente, não sou tudo isso, que Nadine, escreve mas te super agradeço. bem, que outras pessoas te admiram pela tua sensibilidade também, que é repassada através, né, das tuas escritas. Então, assim, eu acho sempre que é muito difícil a gente falar da gente, né? Mas se alguém fosse escrever hoje de ti, tá? Com esse olhar que tu tem, o que tu gostaria que contassem de ti, Adriana? Pois olha, tu me pegou agora. O que me vem assim a respeito da minha postura de vida, né? E tu sabe que eu sou uma pessoa que prezo pela humildade, prezo pela afetividade, né? Tanto é que a gente trabalha nessa linha do jornalismo chamado humanizador ou humanizado, né? Então, que eu percebo a minha postura de aprendizado. Então, eu me considero uma pessoa aprendiz a cada oportunidade. Estou aprendendo aqui contigo. Embora tu possa dizer, Adriana, mas tu trabalhou em TV e de fato, né, eu tive a alegria de poder trabalhar em televisão no meu início de carreira, rádio e TV, como repórter, como apresentadora, então... mas também sabe que eu estou aprendendo muito nessa interação contigo, nessa tua maneira tão delicada e ao mesmo tempo entusiasmada de puxar aquilo que pode ser o melhor de mim. Então, também te parabenizo e desejo absoluto sucesso, né, para vocês nesse projeto da TV. Que maravilha! E me percebo sim nesse constante aprendizado. E aí isso é importante porque houve um momento da minha vida, eu comecei a estudar, fiz a minha formação toda na PUC, né? Graduação em jornalismo, mestrado e doutorado em comunicação social e virei professora, inclusive, na PUC, em 97. Então, comecei em 91, já comecei a trabalhar no mercado, rádio e TV. Em 97, mestrado. Entrei para o mestrado, já tive a oportunidade de ser professora. E eu acredito que quando a gente faz essa transição, eu tive que fazer uma escolha em dado momento, né, de largar a televisão para ser docente do curso de jornalismo, né, PUC, depois fui para a Unicinos e em 2010 vim para a Unipampa. Quando a gente faz essa escolha, a gente precisa entender que a gente não está aqui só para ensinar. Sabe? São trocas. Tá, e a gente tem o que ensinar, a gente tem a partir daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente passou, daquilo que a gente leu. E nós aqui, né, nesse meio acadêmico estamos sempre nos atualizando e tal. Exato. Mas existe algo mais, e que é da ordem do prosaico, que é da ordem do cotidiano. Por isso a minha ligação tão forte com o projeto Crônicas da Cidade. Eu acredito que se é para dizer assim, o que eu destaco em mim? Essa disponibilidade para aprender e para transformar e buscar ser alguém melhor. Eu acho que a vida inteira eu vou perseguir isso, né? Tenho muitos defeitos, né? Tenho muita coisa que eu preciso melhorar em mim. Sobretudo a ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito crítica e autocrítica. Mas isso é bom, né? É bom, mas eu acho que essa disponibilidade para ser uma eterna aprendiz, eu acho que isso é muito legal. E aí a gente vê umas reverberações disso, né? Por exemplo, esse trabalho do Crônicas, né? Do projeto Crônicas da Cidade. Alguns alunos foram meus orientandos de TCC, trabalho de conclusão de curso, e... avançaram, transcenderam o que seria uma narrativa de uma história de vida, transformando pesquisas em livro-reportagem. Então nós temos o Matheus Bernardes fez um livro sobre o Mário Barbará, que é uma absoluta referência ao nosso saudoso Mário, né? Um grande cantor e artista que aqui de São Borja, né, e que fez sucesso em todo o Rio Grande do Sul, Brasil, Porto Alegre, né, tem uma ligação muito forte com ele. O Lucas Williger, que é um aluno que veio de São Paulo e fez um livro sobre a era do trem em São Borja, desde a primeira vez que o trem saiu até a última viagem, né? Então, personagens, lugares, episódios, eu fico muito feliz, e já são mais de 10 livros lançados, né,
dentro dessa orientação que eu dou, que tem conexão com a essência do Crônicas da Cidade, né? Então isso é muito gratificante, assim, acho que como pessoa, como professora e como cidadã samborgense, que aí eu virei cidadã por lei, né? Sim. Foi uma baita honra, assim, eu fico muito feliz por isso. Eu e o Miros fomos cidadãos samborgenses através, né, dessa deferência do legislativo, né, da administração aqui da cidade. Mas, assim, então eu acho que é isso, né? É estar descobrindo o São Borja a cada dia há 15 anos, tendo vindo da capital. Exato, né? Uma inversão. Normalmente a gente sai do interior e vai para a capital, né? E tu vieste terminar de criar tuas filhas em São Borja. Sim, a Isabela tem 21 anos, é de Porto Alegre, hoje em dia faz faculdade lá. A Morena tem 10 para 11 anos, nasceu aqui. Adriana, rádio, TV ou sala de aula? Ai, olha, hoje em dia sala de aula. E te digo assim, acho que tudo que eu aprendi em rádio e TV, principalmente eu tiro essa questão da interação com o ser humano. Eu destaco, isso aí foi, porque desde o início eu fui colocada como locutora na antiga Rádio Educadora, que era um veículo RBS FEPLAN, depois passei pela Bandeirantes, depois passei RBS TV Caxias, TV Com quando abriu, eu tive várias oportunidades, Canal 20 da NET, enfim, e em todos eles, que engraçado agora falando, né, em todos eles tinha essa questão muito da interação, seja como repórter, seja como entrevistadora nos programas, né, a âncora. Então acho que isso tudo me levou a poder ter esse elemento, né, essa questão aí da importância do ser humano, das histórias de vida, que hoje eu coloco como foco na minha atividade docente. Eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo mais contigo. Dizer que São Borja se orgulha, né, de ter uma cidadã samborgense, né, com a categoria, a qualidade, a cultura que tu tens. Ai, e que tu continues escrevendo histórias de pessoas e mudando a vida das pessoas através dos teus ensinamentos e também das tuas crônicas. Sem sombra de dúvidas, é um grande orgulho para essa cidade da fronteira ter uma cronista como você. Muito obrigada. TV Minuano agradece a tua disponibilidade. E eu fico muito, muito feliz, porque ser entrevistada por ti, para mim, é uma grande alegria, uma baita honra. E essa oportunidade de receber a equipe aqui na minha residência, assim, olha, muito, muito marcante. Vou guardar no fundo do coração, assim, com muito carinho. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Beijo, sucesso!